Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, te convido você a abrir a tua Sagrada Escritura no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versículos 9 a 17. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Matias. Este discípulo foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Portanto, Matias, apóstolo, é a 12ª coluna da igreja, ou seja, simbolizando o novo povo de Deus, renascido das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus amados irmãos e irmãs, a importância desse discípulo, pois São Matias tem essa evidência por ser o discípulo escolhido para ocupar o lugar daquele que traiu Jesus. Ao celebrarmos a festa do apóstolo São Matias, se conclui aqui a escolha dos discípulos de Jesus. Isso aconteceu depois da traição e também da morte de Judas Iscariotes. E quando isso aconteceu, os apóstolos eles se reuniram para escolher o qual ia substituir Judas, o traidor. Além do mais, essa escolha deveria de fato recair, ou melhor, deveria ser escolhida sobre uma pessoa que tivesse acompanhado nosso Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério, desde o batismo de João até a ascensão do céu. E como diz toda a tradição da igreja, São Matias, ele foi escolhido, ou melhor, ele foi eleito pelo fato dele ter dado testemunho de perto e também sobre os momentos decisivos da vida e também da missão de Cristo. Assim, ele faz parte e é um membro importante da comunidade dos apóstolos. Veja, a partir dessa escolha de uma pessoa que acompanhou Jesus, como diz a tradição da igreja, ele foi escolhido pelo Espírito Santo para ocupar este lugar tão importante da missão da igreja. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, mais uma vez, saindo desse contexto da vida de São Matias, o Evangelho de hoje vem falar mais uma vez, e onde somos lembrados de que o maior mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu é amar e permanecer no seu amor. Além disso, nós temos a missão de guardar os mandamentos e também de permanecer sempre no amor insondável de Deus, e devemos ser guardiões, guardando assim os mandamentos de Deus e, sobretudo, nos esforçarmos para permanecer no seu amor. Além disso, Jesus vai lembrar aos discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos dá esse lindo e belo mandamento para nos aproximar e também
dizer que é necessário amar uns aos outros, igual o amor de Cristo que ele teve por toda a humanidade. E vai dizer mais no versículo 13: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E hoje, né, falando dessa festa de São Matias, por discípulos, né, são amigos de Jesus. Jesus os escolheu, cada um na sua realidade, e Jesus foi, ao longo da sua missão, capacitando estes homens para serem essas colunas importantes da igreja, de transmitir o evangelho de nosso Senhor por todos os cantos da terra. Jesus, ao conhecê-los como amigos, também, Jesus hoje no evangelho vai nos chamar de amigos, pois ele nos ama, ele anseia por todos nós. E, além de tudo, no versículo 16 do Evangelho de João, no capítulo 15, vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Veja, não somos nós que nos escolhemos a nós mesmos, mas é Jesus que nos escolhe a partir da nossa história, a partir da nossa realidade. E temos que deixar que Jesus nos molde a cada dia, que Jesus nos modele, nos transforme, para que a gente, a partir dessa modelação que nosso Senhor nos faz, a gente consiga produzir, né, e dar frutos, pois, como Jesus vai dizer: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Nós temos essa bela missão, nós temos esse belo compromisso diário de deixar que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja aquele que nos conduz, aquele que nos dá vida plena. O amor que Jesus apresentou no alto da cruz é um amor que jamais outro ser vai fazer o que Jesus fez por nós, amando-os até o fim. Jesus, ele quer que nós sigamos o modelo e damos esse testemunho de fé, pois o cristão de verdade, ele deve ser apto a amar e também a deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que possamos tirar aquilo que nos impede de amar os outros, e para que nós possamos assim amar e ter esse mesmo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois concluo que é necessário permanecer, eu e você, nesse amor, pois ele é o caminho que nos leva para a comunhão plena e verdadeira com Deus, no meio da nossa relação, da nossa comunidade e também entre irmãos. Assim, para dizer que Cristo é a plenitude do amor, ele é o amor, e devemos nos amar como irmãos e deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. Que São Matias interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comenta e compartilha este vídeo.